Olá pessoal, aqui é a Isa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre C. Hoje a gente vai aprender a lógica de if e else e eu vou ensinar uma coisa que já era para mim ter ensinado para vocês já faz muito tempo. É porque eu estava um pouco confusa em relação a essa função, então eu achei melhor deixar para explicar depois, quando minha mente já estava mais aberta e já estava mais acostumada, que é a função scanf. Eu vou explicar tudo com calma para vocês, então vamos lá. Bom pessoal, vamos começar montando a nossa estrutura básica aqui na linguagem C, que vocês sabem que todo o nosso código tem que ter essa estrutura. Primeiro vamos adicionar a nossa biblioteca, include std.io, não é isso tudo, gente, é std.io. E fazendo a nossa função int.main, que a gente sempre tem que fazer em todo o nosso código. Também tem o return 0, que eu já expliquei tudo isso para vocês. Agora eu vou ensinar a função scanf. Gente, resumindo bem a função scanf, ela é o jeito que você pede alguma coisa para o usuário. Você recebe alguma informação para o usuário. Existem várias formas de fazer isso na linguagem C, mas a scanf é geralmente a primeira que a gente aprende para a gente se familiarizar e tal. Ela faz parte da biblioteca std.io junto com o printf. Ó, vou mostrar para vocês como é a sintaxe dela. Scanf, parênteses, aspas duplas. Dentro da aspas duplas, a gente vai colocar qual é o tipo de entrada que a gente espera do usuário. Se você está pedindo um número inteiro, você vai colocar a referência a número inteiro. Se você está pedindo string, você vai colocar a referência a string. Isso eu já ensinei, gente, que é aquela porcentagem acompanhada por uma letra. Eu ensinei isso na aula de print, na primeira aula, que quando você quer mostrar alguma coisa no print, você precisa colocar a porcentagem e colocar a referência do tipo de variável que você quer. Se você quer int, você coloca %d, se você quer string, você coloca %s, que no caso é o array de caracteres. E se você quer float, eu expliquei float? Acho que sim. Se você quer float, você coloca f e tal. Aqui no scanf é exatamente a mesma coisa. Você vai colocar o que você espera do usuário. Vamos só criar aqui um exemplo para mim poder mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, ó, print. Digite a sua idade. Diferente de algumas linguagens que existem dentro da programação, não podemos escrever dentro do scanf. Acho que se você já estudou Python, você sabe que dá para escrever dentro do input, mas não dá para escrever dentro do scanf. Dentro do scanf você só coloca o que você espera do usuário e mais nada. Digite sua idade, gente, idade é inteiro, né? Então a gente vai colocar %d. Mas tá, aqui o usuário consegue digitar, mas... Ai, gente, esqueci do ponto e vírgula. Mas a gente precisa guardar o que o usuário digitou em algum lugar, senão ele vai ser só digitado e acabou. Vai para onde? A gente precisa redirecionar ele para algum lugar. E para a gente fazer isso, a gente vai colocar numa variável, por exemplo. Então, vamos criar uma variável, né, gente? Deixa eu criar aqui uma variável int idade. Variável criada. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar que a gente quer atribuir a variável idade no scanf, né? Porque aqui a gente tem o %d, mas o %d não sabe para qual variável a gente vai mandar o que a gente vai receber. A gente precisa falar para a máquina que a gente quer colocar o resultado do scanf dentro de tal variável. A máquina não vai saber fazer isso sozinha, então você tem que colocar o nome da variável dentro do scanf.
E para você fazer isso, você precisa de um comandozinho em específico que ele é um pouco difícil de explicar, mas ele serve para falar, olha, esse é o endereço que eu quero que a entrada do usuário vá. Ele serve para falar isso. Ele faz a máquina entender que o que o usuário digitar vai para a variável idade. Resumindo, é apenas isso que a gente tem para falar sobre esse símbolo agora. Quando você faz isso, a estrutura do scanf já está completa. Você já consegue receber o dado do usuário. Vamos testar? Vamos rodar o código para mostrar para vocês como já dá para pegar o dado do usuário. Digite sua idade. Vou colocar minha idade, 18. O código deu certo, gente, mas como ele só foi até aí, não mostrou mais nada. Vamos mostrar um printzinho aqui, só para mostrar para vocês. Print, a sua idade é %d, idade. Vamos rodar de novo, gente, para ver como é que ficou. Digite sua idade, 18, a sua idade é 18. Olha, gente, deu certo. Então, esse aqui é um resumo básico sobre scanf. Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos para a próxima coisa que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é para que serve o if e o else. O if e o else, ele faz a máquina pensar. Quando você usa o comando, a função if else, você está fazendo o seguinte: você quer dar uma condição para a máquina e se a condição for verdadeira, ela vai executar o que você está falando para ela executar. O if e o else faz a máquina seguir caminhos específicos dependendo se a condição que você deu é verdadeira ou falsa. Então, se for resumir muito o if e o else, ele serve para a máquina pensar e tomar decisões. Se for isso, faça isso. Se for isso, faça isso. Gente, isso é o if else. Não é muito difícil de entender, só que na prática pode confundir um pouco, às vezes, se for muito complexo. Mas a lógica do if else é essa. Se A acontecer, faça isso. Se B acontecer, faça aquilo. Entendeu? Faz a máquina tomar decisões e seguir caminhos diferentes, dependendo da condição. Vou mostrar aqui como é a sintaxe do if para vocês. Para você escrever a estrutura if de forma correta, você faz o seguinte: if, parênteses, chaves. Essa aqui é a estrutura do if. E vamos pensar aqui no exemplo para mim mostrar para vocês. Vamos começar com uma coisa bem simples, que vamos fazer apenas um if sozinho, o if sem o else, só para me ir explicando a lógica do básico até um pouco mais avançado. O que vai acontecer no pensamento da máquina se tiver apenas um if sozinho, gente? Vamos descobrir agora. Vamos fazer alguma coisa envolvendo a idade, né? Acho que faz sentido. A gente já perguntou a idade para o usuário. Vamos manipular aí, baseado no que o usuário digitar, qual vai ser a condição que a máquina... Condição não, gente. A ação que a máquina vai ter. Vamos pensar aqui se o usuário for maior de idade ou não. Se o usuário for maior de idade, a gente mostra na tela. Ele é maior de idade, certo? Vamos lá. If, como que a gente faz isso? If, idade, aqui a gente coloca a nossa condição, gente, dentro dos parênteses. Se idade for maior ou igual a 18, lembra que eu ensinei isso aqui na aula de operadores, gente. Falei sobre isso na aula de operadores. Esse negócio aqui, lembra que eu falei que isso geralmente ficava dentro das estruturas de if e else? Falei isso também das operações lógicas, né? Que era o i e end. Se idade for maior ou igual a 18, o que a gente vai fazer se idade for maior ou igual a 18? Vamos falar para o usuário que ele é maior de idade. Você é maior de idade.
Vamos rodar esse código? Vamos ver o que vai acontecer, gente. Digite sua idade, 19. A sua idade é... gente, deixa eu fazer um barra N aqui. Barra N. A sua idade é 19 e você é maior de idade. Deu certo, gente, ó. A máquina conseguiu pensar e ela mostrou o print pra gente. Ela analisou a idade do usuário, viu que era maior que 18 e maior ou igual, no caso, e mostrou o que a gente pediu. Mas e se a gente fazer uma idade menor que 18? O que vai acontecer? Vamos testar, né? Colocar 15. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o if sozinho, gente, ele só vai acontecer se a condição que tá nele for verdadeira. Se não acontecer, não vai acontecer nada. Porque o if, ele não faz um se não. O if só faz se isso acontecer, então eu vou fazer isso. Agora, se não acontecer nada, o if é totalmente ignorado. O que a máquina faz, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. O if tá falando, se a idade for maior que 18, é pra me mostrar isso. Vamos conferir se a idade é maior que 18. A idade é maior que 18, então vamos mostrar. Certo, agora se não for, ela vai pensar assim, a idade não é maior que 18, então eu vou ignorar todo o código que está dentro do if e vou para o próximo passo. O próximo passo não tem nada aqui, né? Então é totalmente ignorado e é só isso. A estrutura de if acabou, não vai ter mais nada. E se eu quiser que não é maior de idade? Então eu quero que aconteça outra coisa, se não for menor de idade. Se não for maior de idade. Por exemplo, a gente colocou aqui, é maior de idade, mas eu quero um para menor de idade. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o else. O else, gente, ele não pode estar sozinho. O else sempre tem que estar acompanhado de um if. Por quê? Porque o if, ele é independente. O if, ele serve para, se acontecer isso, faça isso. Ele pode estar sozinho dentro de um código e tudo bem, sem problemas. Porque o if, ele é só para ver se, tal condição acontecer, então faça isso. Agora, o else não. O else, ele sempre vai estar ligado a um if. Porque a lógica do else é a seguinte, se não aconteceu o que o if pediu, então mostra isso aqui. Ela é tipo, se o meu if não for verdade, então eu vou mostrar o else, independente do que for. Qualquer condição, o else não tem especificação, o else não tem condição. Ele vai mostrar de qualquer forma se o if não for verdade. Se a condição que eu declarei no if não for verdade, o else vai mostrar obrigatoriamente. Então, é para isso que serve o else. Por exemplo, se você queria mostrar uma mensagem, caso não for maior de idade, o seu problema está resolvido. Porque antes, sem o else, não ia mostrar nada. Até porque a gente não especificou isso para a máquina. Agora, com o else, não. Ele serve exatamente para isso. Se não está dentro da condição do if, ele vai mostrar alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos testar, né? Printf. Você é maior de idade. Aqui, no caso, você é menor de idade. Menor de idade. Vamos testar? Vamos rodar esse código para ver. Espero que, gente, vocês estejam entendendo a lógica do if else. Tipo um se não, eu faço isso. Digite de idade 15. Você é menor de idade. Tá vendo? Deu certo. O else serve apenas para isso, gente. Se a condição do if não for verdadeira, então mostra isso aqui. Pronto. Gente, essa é a estrutura de if else. Mas vocês pararam para pensar, e se eu ter mais de uma condição? É só colocar mais de um if? Isso faz sentido? Então, gente, até faz, se você querer usar mais de uma condição, só que não é o correto. Por quê? Ifs, lembra que eu falei? São independentes. Ou seja,
a máquina vai ler eles independente de qualquer coisa, diferente do else. O else precisa de um if e o else só vai ser lido se o if for falso. Então, se você está seguindo a mesma lógica, sabe? As condições, elas são interligadas, uma depende da outra, não faz sentido usar o if. Porque senão você vai forçar a máquina a ler aquilo todas as vezes, sendo que você poderia fazer ela parar de ler apenas quando ela achar verdadeira. Isso é o mais inteligente de se fazer. Quando você traz um monte de condições para a máquina, o ideal é que ela pare de verificar quando ela achar a verdadeira. Que se ela ficar lendo todas essas condições, não é uma prática muito ideal. Por isso, existe o else if. Else if? Como assim? Else if. Ele é meio que uma mistura do else com o if. Lembra que eu falei que o else depende do if? Então, o else if, ele meio que depende do if também. O else if só é lido se o if não for verdadeiro. Só que, diferente do else, o else if tem condições. Você pode colocar condições dentro do else if. Vou mostrar aqui para vocês como se escreve ele. Ó, else if. É mais ou menos da mesma forma que o else aqui, gente, embaixo. Ó, else if. Deixa eu só arrumar aqui para ficar com a estrutura organizada. E ele vem em condição, então ele precisa de parêntese. Assim. Tá vendo? Vamos criar um exemplo, gente, em que eu posso usar o else if. Pensa aí em alguma coisa que eu posso usar o else if. Vamos pensar, tipo, na nota. Pode ser, acho que a nota faz mais sentido de usar. Ou dá pra usar com a idade mesmo. Acho que dá pra usar com a idade. Ó, vamos colocar aqui. Deixa eu ver uma forma que dê pra usar com a idade. Se a idade for maior ou igual a 70, vamos fazer, gente, um identificador de faixa etária. Se a pessoa é idosa, se ela é adulta, se ela é jovem adulta, se ela é adolescente ou se ela é criança. Só pra gente usar o else if aqui da forma correta. Se a idade for maior que 70, vamos falar para mostrar: você é idoso. Você é idoso. Else if. Agora que entra o else if, a gente vai colocar: se a idade for maior ou igual a... Deixa eu pensar. Gente, é adulto a partir dos 25? Acho que é, né? Ou menos. Na 21, que é jovem adulto. Se a idade for maior ou igual a... Se a idade for maior que 21, print... Você é adulto. Vai precisar de mais um else if, gente. Agora que eu vi. Vamos colocar aqui mais um else if, então. Gente, calma que eu já vou explicar com cuidado o código. Else if idade for maior que 18, printf, você é jovem adulto. Opa, esqueci do negócio, gente. Vai precisar de mais um else if para adolescente. Vai. Else if idade for maior que 14, printf
Você é adolescente. E agora, gente, só sobrou um, né? Que é criança. Elsie. Não precisa de condição. Sempre reparem nisso, gente. Se você vê que não tem mais outra alternativa, então você já coloca no Elsie. Porque você sabe que não vai cair em outra coisa. Se todas as alternativas que tinha para cair já aconteceram, então você nem precisa colocar mais nada. Só coloca o Elsie e pronto. Print, você é criança. Aí, ó, esqueci que dá problema no terminal e coloquei acento. Gente, ainda não busquei resolver isso. Algum dia, talvez, eu tente resolver. Bom, agora vamos dar uma explicada nesse código. Mesmo que eu acho que já tá dando pra entender, mas eu vou explicar. Olha o tanto de condição que a gente colocou. Agora imagina, a máquina ter que rodar tudo isso à toa. Vamos supor que a pessoa colocou que ela é idosa. Ela colocou que ela é idosa. É a primeira condição que tá aqui na nossa linha. Vocês sabem que a máquina ela vai lendo de cima para baixo. Ela vai ler primeiro essa, ela vai ver se a idade é maior que 70 primeiro. Se não for, ela vai vir para o CIF. Vamos ver se a idade é maior que 21. Se não for, ela vai vir para o CIF de baixo. Vamos ver se a idade é maior que 18. Se não for, ela vai vir para o LCIF de baixo. Vamos ver se é maior que 14. Se não for, ela entra no Else de qualquer jeito. Agora imagina, vamos supor que a idade for maior que 70. Vamos supor que a pessoa digitou 71. Ela já entra nesse if aqui. Ela vai executar o bloco do if. Mas ela ia ler todos esses if aqui, ó. Se fosse if. Se fosse if, independente de ter sido essa condição verdadeira, ela ia ler do mesmo jeito. Mas como a gente colocou o else if, ela não vai ser lida, ela vai ser ignorada, porque ela faz sequência desse if. Então elas só vão ser lidas se o if não for verdadeiro. Então isso é inteligente e isso é bom, você usar o else if. Então você tem que prestar atenção. Essas condições são independentes, ela depende uma da outra, ou elas não dependem uma da outra. Se a resposta for elas dependem uma da outra, então vamos colocar o else if. Se não, não precisa. Mas o else if, gente, é muito importante para a máquina não rodar código desnecessário. A gente não gosta de fazer a máquina rodar código desnecessário. Isso é muito importante. E o que esse código faz? Acho que vocês já entenderam. Ele vai olhando condição por condição para ver qual é a faixa etária da pessoa. Se ela está entre 21 e 69, se ela está entre 18 e 20, ou se ela está entre 14 e 17. Entendeu? Vai olhar tudo isso aqui. É isso que o código faz. E dependendo da idade que a pessoa digitar, vai aparecer um print. Eu espero que tenha dado para entender, gente, a estrutura do else if. Vamos rodar esse código e vamos testar as condições para ver se está dando certo. Vamos lá. Digite sua idade. Vamos colocar que ele é criança. Vamos colocar que tem 3 anos. Nosso usuário tem 3 anos. Vamos ver se vai cair no else. Você é criança. Olha só, deu certo, gente. O que a máquina fez? Ela leu todos esses else if aqui e o else, viu que não era nenhum e foi pro else direto. Agora vamos rodar de novo. Vamos no 21 ali. Idade maior que 21. Vamos colocar 30 a idade. Você é adulto. O que a máquina fez? Viu o if, viu que não era o if e falou, vamos entrar no else if. Entrou no else if, viu que era nesse else if e rodou o código do else if. Ignorou o resto e pronto. Agora vamos rodar e vamos testar no if. Vamos falar que a pessoa tem 75 anos. Você é idoso. O que a máquina fez, gente? Ela viu isso aqui, vamos ver se a idade é maior que 70. Viu que a idade é maior que 70 e mostrou, você é idoso. E aí o que ela fez? Ignorou todo o resto. Isso é muito interessante, gente.
O else if é tipo um else com condição. Então é muito bom que seu código fica bem organizado. Agora imagina se isso tudo aqui fosse if. A máquina ia ler if por if, mesmo sendo maior que 70, ela ia ler. Tá vendo essa idade que eu acabei de colocar? Se fosse 75, ia ler do mesmo jeito. Mesmo a máquina já sabendo que ela é maior que 75, ela ia ler isso aqui. Não faz sentido algum. Por isso que o else if existe, gente, para evitar essas besteiras. Então, não usem ifs desnecessários, usem else if. A última coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é como o ifs independentes funcionam. Ifs independentes são diferentes de else if. Tá vendo essa sequência de else if que a gente fez? Funciona de um jeito. Agora, se fosse tudo if, ia funcionar de outro. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu comentar isso daqui. Pera aí, vamos comentar isso daqui tudo. Eu deixei os printf, gente. Deixei os printf pra trás. Acho que esse print... tá. Gente, olha a bagunça que eu tô fazendo. É porque eu não quero apagar isso aqui, gente. E eu também não quero que esses if rodem. Vamos fazer aquela mesma lógica que a gente fez no começo. If idade for maior que 18. 16 não, 18. Se idade for maior que 18, printf você é maior de idade. Pronto. Meu Deus, eu apaguei o negócio sem nem ver. Pronto, você é maior de idade. Agora, e se eu querer fazer outra coisa? Tipo, outra condição que não tenha nada a ver com a idade. Vamos supor que eu queira saber se a idade dividida por 2... se a idade é par. Vamos supor que... eu quero saber se a idade é par ou se a idade é ímpar, gente. Não tem nada a ver com se é maior que 18, se é menor que 18. Tá entendendo a lógica? São coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente vai meter aqui outro if. If idade for maior. If idade módulo. Lembra que eu falei do módulo? Por que na hora que eu fui falar que é par eu confundi 2 módulos foi igual a 0? Por quê? Como que a gente sabe se o número é par, gente? Se ele dividido por 2 dá o resto for 0, se for uma divisão exata. Então, se você querer saber se um número é par, é só você fazer assim: idade módulo por 2 for igual a 0. É assim que a gente sabe se o número é par. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, explicando direitinho como é que funciona, mas quando a gente quer saber se o número é par, a gente faz o módulo dele para saber se ele dividido por 2 é igual a 0. Se idade dividida por módulo por 2 for igual a 0, a gente vai printar. Sua idade é par. Tá vendo, gente? Esses dois ifs aqui, eles são completamente distintos. Eles estão um abaixo do outro? Estão um abaixo do outro. Mas eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, os dois podem dar verdadeiro, os dois podem dar falso. Um pode dar verdadeiro e o outro pode dar falso. Eles são completamente independentes um do outro. Eles não têm nada a ver com o outro. Então,
Vamos colocar aqui, ó, vou mostrar algumas situações para vocês. Vamos mostrar a situação que ele não entra em nenhum dos ifs. Tipo 15. 15 não entra em nenhum dos ifs. 15 não é par. 15 não é maior que 18. Não vai acontecer nada. Sua idade é 15. Agora, vamos rodar de novo. Digite sua idade. Vamos colocar idade 19. É maior que 18, mas não é par. O que vai acontecer? Você é maior de idade, mas não mostrou se é par ou não. Vamos rodar de novo e vamos atender os dois ifs. 20. Você é maior de idade, sua idade é par. Então, gente, é assim que dois ifs juntos funcionam. Eles são independentes e eles são de circunstâncias diferentes. Esse foi nosso vídeo, gente, sobre if else. Não tem muito o que explicar sobre if else, eles realmente são mais prática, porque lógica a gente não ensina, lógica a gente pratica. E essa é a questão do if, a gente aprende a sintaxe, aprende o que cada coisa faz e vai praticando aí que a gente pega o jeito e fica muito bom. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!